Sou meu nome é Silber Fábio, sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, também sou hipnoterapeuta. Eu estou aqui para falar sobre trabalho de emagrecimento, vamos falar um pouco sobre as nossas estratégias na questão do controle de dietas alimentares, controle emocional, gula, compulsão, os hormônios envolvidos, como o cliente pode entender isso tudo para melhorar, questão da ansiedade, especificamente, que é o grande vilão, né? O grande mal do século no emagrecimento. Emagrecimento, hipnose e emagrecimento. Então eu estava dizendo, tem muita gente desabilitada aí no mercado, falando bobagem, fazendo bobagem. Infelizmente as pessoas que são mais ignorantes acabam acreditando. E esse pessoal aí metido a emagrecedor acaba cobrando a hipnose como algo que tem um status mágico e milagroso. Isso é uma grande mentira. A hipnose é uma ferramenta como qualquer outra ferramenta, como uma respiração diafragmática, como um treinamento autógeno, como um relaxamento muscular progressivo, como entregar terapia comportamental dialética, terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitiva processual. É mais uma ferramenta para ajudar, ok? Mas ela não é o processo em si, né? Eu sou um psicólogo, não sou hipnotista, né? Mas ela agrega muito, ajuda demais, em algumas situações ela tem um plus em relação à psicoterapia, tá? Mas nunca se abandona a psicoterapia. Ela é a sustentação para que a hipnose funcione. A hipnose sozinha é efêmera. Quem faz aula comigo sabe que eu digo isso o tempo inteiro, ok? Muito bem, vamos falar de emagrecimento um pouquinho. A gente sabe que o grande vilão, e a gente ensina isso nos cursos, é a ansiedade, né? E as pessoas têm uma grande dificuldade de conceitualizar ou conceituar o que é ansiedade. Se eu pegar 10 psicólogos na minha frente e perguntar para eles o que é ansiedade, não é que eles não saibam, mas nunca ninguém parou para pensar no conceito. É aquilo que a gente sente aqui, é uma visualização catastrófica do futuro, é isso, aquilo. Não é, é uma coisa muito simples. Ansiedade é uma característica biológica de todos os seres humanos que antecede situações de perigo real ou imaginário e que confere ao nosso corpo sensações muito ruins e que estão atreladas ao aviso de que nós estamos em perigo. O grande problema é distorção que muitos ansiosos têm em função dessa avaliação. O problema todo é que as pessoas têm uma relação totalmente conturbada com seus sinais corporais. Então eu vou tentar falar um pouquinho, até rápido nesse assunto, para as pessoas entenderem. O paciente quando está na minha frente, ele não sabe por que ele está ansioso. E muitos profissionais não sabem nem explicar por que ele é ansioso, por que ele tem ansiedade e para que serve. Se eu sei o que o paciente tem, se ele sabe que eu sei e ele sabe o que ele tem, ele se alivia, ok? Eu estou dando para ele previsibilidade também. Então, a gente sabe que na pré-história o homem tinha que ter uma explosão física muito grande para enfrentar os perigos, né? Ele tinha duas coisas importantes para fazer, eu sempre conto isso aos alunos. Ele tinha que sair para caçar e trazer comida para a família e ter muitas relações sexuais com a companheira para aumentar a variabilidade da espécie. Quando ele saía para caçar sozinho, porque caçar em grupo era um pouco diferente, eles deparavam animais muito grandes, né? Tudo isso que eu estou falando tem a ver com emagrecimento, presta bastante atenção. Aí vocês vão entender a gênese da obesidade, a gênese do emagrecimento. O que acontece? Quando eles se deparavam com esses animais muito grandes, ele tinha duas coisas para escolher: ou ele enfrentava ou ele fugia. Como nossa senso de sobrevivência muito grande, de autopreservação, a tendência era fugir. O que acontece no cérebro nessa hora? Existe uma estrutura do cérebro chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral tem a função de fazer essa aferição do tamanho do medo e do perigo que está na nossa volta. O tamanho do medo e do perigo que está na nossa volta. Por sua vez, a amígdala manda um sinal para uma outra estrutura chamada hipotálamo, que por sua vez manda sinais para as nossas glândulas suprarrenais, através de fibras simpáticas. Lembra que o sistema simpático, o sistema nervoso periférico simpático está acionado. Estresse. Portanto, manda um sinal para as glândulas suprarrenais produzirem a adrenalina, que é o primeiro hormônio produzido no momento de estresse. Lembra da comida? Estresse, ansiedade leva a alívio comendo. Então, primeiro momento de estresse, adrenalina. O que acontece? Qual é a função da adrenalina no sangue? A adrenalina, por sua vez, ela aumenta o batimento cardíaco. Por quê?
provoca taquicardia, para que o coração bombeie mais sangue para as pernas, para que os músculos grandes das pernas se encham de sangue para poder fugir, ok? O que mais que acontece nesse momento do estresse? A temperatura do corpo aumenta muito. E em função disso, o nosso cérebro dá um comando para que a gente possa lubrificar o corpo. Portanto, e essa é a explicação que você dá para o seu paciente, por que as mãos ficam suadas da ansiedade, por que as axilas, por que as virilhas, por que os dedos dos pés ficam suados. O suor tem a ver com regulação da temperatura corporal. O que acontece mais? Nossa respiração fica muito forte, fica muito ofegante, né? Estamos tentando colocar mais oxigênio no nosso corpo, né? E a gente provoca às vezes até uma hiperventilação, sentimos até dor. O que mais que acontece? Por causa da taquicardia, nós aumentamos a nossa pressão arterial. O nosso corpo aumenta muito a imunidade nessa hora do estresse. Por quê? Porque o nosso cérebro não faz a leitura de que nós estamos com um problema mental. O cérebro faz uma leitura de que nós estamos tendo uma doença, portanto, ele produz grande quantidade de natural killers, células assassinas para combater essa doença. O que mais que acontece? A nossa glândula hipófise, né, ou glândula pituitária, ela passa a produzir muito cortisol. E aí, vamos voltar para a comida de novo. O cortisol hoje é o grande responsável pela produção de gordura abdominal. Alto nível de cortisol, portanto, muito ansioso, produz gordura abdominal. Portanto, o vilão é a ansiedade, ok? Por que as coisas são diferentes? Por que as pessoas, se hoje não tem um animal de 3 metros de altura, por que as pessoas ficam tão ansiosas? Nosso cérebro é o mesmo cérebro antigo de 200 mil anos atrás, do Homo sapiens. É o tudo ou nada. Hoje tem correntes defendendo o cérebro reptiliano, que é bulbo ponte mesencéfalo, defendem o cérebro límbico, que dá conta das nossas emoções, e defende o cérebro neocórtex, que é o córtex onde nós temos a consciência e que fica brigando o tempo inteiro com o reptiliano, que é o cérebro do tudo ou nada para sobrevivência. O reptiliano é fuja Benomi para você não ser devorado. E o córtex diz, calma, pense um pouco, talvez você não precise fugir desse jeito, faça outra coisa. É uma briga intensa na hora do desejo e da gula, é a mesma coisa. Quando você tem gula e tem compulsão, o que está sendo acionado é o cérebro reptiliano, porque ele está na sobrevivência, tudo ou nada, você precisa comer, senão você morre. Por isso que não se pensa. O que é a palavra compulsão? Comportamento não pensado, ok? Preste atenção em outra coisa importante. Eu estava dizendo que hoje não é mais um animal grande. O que nos deixa tão ansiosos? Falta de dinheiro, filho doente, despedido do emprego, pedir alguém em casamento, pedir aumento para o chefe, atravessar uma rua, viajar de avião, aprender a dirigir automóvel, altura de um prédio de 20 andares. Tudo isso para nós hoje é a mesma coisa de 200 mil anos atrás. O corpo responde igual. Por isso que o ansioso tem todos esses sintomas que se tinha há 200 mil anos atrás. O que tem a ver com a comida? Tudo. Se você é um ansioso e você tem uma ansiedade muito mais do que o normal, seja por um transtorno de ansiedade ou por uma ansiedade muito maior, sem ter diagnosticado especificamente um transtorno, você está sempre em alerta, você está sempre hipervigilante para que alguma coisa pode acontecer. Se você identificar um pensamento do ansioso, é esse. Algo de ruim pode acontecer. Então você fica vigilante, ok? A maior crença mais profunda de um ansioso é vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E é por isso que você começa uma dieta e vai para outra e vai para outra. Tá? Você está sempre vulnerável. Mais ainda, todo ansioso tem crenças muito profundas em relação a perigo. A comida, se você for fazer o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar periódica, o famoso TCAP, você vai ver que são pessoas que pensam o tempo todo em comida. Na primeira tentativa de alívio de ansiedade, você vai para a comida. Você consome de 2.500 a 4.000 calorias 2 vezes por semana. Duas crises, 2 meses de exagero alimentar. Você não pode ter purga, não pode vomitar, não pode ser
vigoréxico, né? E aí você fecha o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar periódica. São pessoas muito ansiosas, são pessoas dicotômicas do tudo ou nada, já fizeram a dieta da melancia, da água, da lua, e vem procurar a gente como salvação, ou hipnose como mágica, ok? Então, você precisa psicoeducar as pessoas do que elas têm, por que elas são ansiosas, para que serve a ansiedade e por que a ansiedade influencia na alimentação. Muito importante, e que eles aprendem também durante o nosso processo, mesmo usando a hipnose e se visualizando. Você precisa mastigar, muitas vezes você precisa comer devagar, por uma razão. Nosso cérebro leva 20 minutos para dar o primeiro sinal de saciedade. Portanto, se você comer ligeiro, vai comer demais. Se você comer devagar e se visualizar mastigando várias vezes, que é o que o magro faz, você logicamente, matematicamente vai comer menos. Então, é um outro hábito novo que você tem que ter, comer devagar, mastigar várias vezes. Qual é o grande problema da ansiedade nisso tudo? E agora vamos falar um pouco da questão do emagrecimento e da alimentação. Quando você está muito ansioso, você está inibindo a produção de GABA. GABA é um neurotransmissor produzido para relaxarmos. Portanto, se você está em estresse, você não produz GABA. Quanto maior a produção de GABA, maior a saciedade. O que nos sacia? Um hormônio chamado leptina. A leptina é inibida quando você inibe o GABA. Portanto, se você está muito ansioso, você aumenta a glicemia e você tem fome. Entendeu? Qual é o vilão dos hormônios? Grelina. A grelina é o hormônio, né, orexígeno, ou seja, nos dá fome, para que a gente coma mais. E quando é que ele está funcionando? Quando a gente está muito ansioso, quando a gente precisa se aliviar e precisa que a área de recompensa do cérebro, que é a área mesolímbica dopaminérgica central, as vias dopaminérgicas estão pedindo compensação. E aí vem o chocolate, aí vem o doce, vem a comida em excesso, até doer. Então esse é um processo psiconeurofisiológico acontecendo. O paciente precisa entender isso. Ele não é doido porque come que nem um louco. Ele tem problemas, né? Por isso que muitas vezes acabam entrando as medicações para fazer essa modulação. Essa questão de oscilação de hormônios é muito importante, mas mais do que isso é importante, e aí a gente vê num primeiro passo. Não adianta você aí, coach de emagrecimento ou psicólogo, pegar um paciente que tem privação de sono, insônia, né? A insônia tem dois conceitos. Tem dificuldade para pegar no sono e acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir. Você tem que tratar a privação de sono. O processo da hipnose clínica dentro da psicoterapia ensina uma técnica, os meus alunos sabem, uma técnica usando um pedaço de papel com um relógio, que é um condicionamento para induzir o paciente ao sono direto. Isso leva 1 minuto, 2 no máximo, né? Para pacientes suscetíveis. Veja bem, tudo que eu estou falando aqui hoje, e eu estou incluindo a hipnose nesse processo, são para pacientes que já foram testados, e o meu aluno vai aprender, e suscetibilizados. Depois disso, ele está pronto para ser, digamos, processado em todas essas técnicas que nós estamos falando. Então, a insônia é o primeiro caminho a ser tratado, porque se o paciente tiver privação de sono, o que vai acontecer com ele? Ele aumenta muito a ansiedade, a privação de sono aumenta a depressão, corre o risco de acidente vascular cerebral, seríssimo, problemas cardíacos. Hoje, a insônia, a privação de sono, está ligada a altos níveis de obesidade, conforme a Bezo. Tá? Isso é muito sério. Tá? Além da insônia produzir a alta ou mais produção de grelina, por isso que as pessoas acabam acordando durante a noite para ir comer. Okay? Então, se você relaxar e produzir GABA, você inibe compulsão alimentar, gula. Então, qual é a solução disso tudo? Relaxar. Baixar a ansiedade em níveis muito baixos. Muito baixos. Por quê? Porque se você baixar a ansiedade em níveis muito baixos, ela inibe a produção do orexígeno, que é a grelina, estimula a produção de leptina, que dá a saciedade, estimula a produção de GABA, que é diretamente responsável pela liberação da leptina, que sacia. Você quer ver um exemplo que é extremamente importante? Eu, no meu consultório, eu não atendo quem não me traz um exame de TSH, ou seja, exame de tireoide, porque os pacientes que têm hipotireoidismo desaceleram o metabolismo
e você tem uma dificuldade muito grande para que eles emagreçam. Então, muitas vezes você recebe um paciente, não faz nada, ele demora para emagrecer, você acha que está fazendo errado, ele acha que não está colaborando, não é nada disso. E ele está deprimido por causa do hipotiroidismo, ok? Deprimido por causa do hipotiroidismo. Então é importante, na clínica, só faz tratamento para quem traz o exame, passa num clínico, faz uma dieta alimentar, tem uma estrutura, tem um plano nutricional de uma nutricionista, de um nutrólogo, de um endocrinologista e atividade física. Se essas pessoas não fizerem atividade física, eu não trato. Infelizmente. Por quê? Mais uma coisa importante, quando eu estiver usando a hipnose, fazer a manutenção na sua casa, auto-hipnose. Porque se você não colaborar com a auto-hipnose e manutenção na sua casa, Benomi não é mágico, a hipnose não faz mágica e você não vai emagrecer como mágica, ok? O que eu consigo passar para vocês através das técnicas que a psicoterapia às vezes não dá, é esse auto-monitoramento e autocontrole, ok? Por que a atividade física é tão importante? E isso o seu paciente tem que saber, porque senão eles chegam no consultório e você diz, você precisa fazer atividade física. Aí eles olham para você e dizem assim, ai, precisa fazer atividade física? Tem que fazer atividade física. E aí você dá uma aula sobre atividade física. Que aula é essa? Você vai mostrar para esses pacientes, os clientes, seja o que for, que durante a atividade física o cérebro produz coisas espetaculares. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cérebro e atividade física. O paciente tem que entender, porque senão ele não faz atividade física. Ele acha que é só para perder a bundinha, a gordurinha, o bracinho, o tchau. Não é isso. Preste atenção. Quando se inicia a atividade física, o cérebro produz um hormônio chamado endorfina. Endorfina. A endorfina é muito prazerosa para quem faz atividade física. E o que ela faz? Ela vai se ligar lá na área de recompensa do cérebro. Lembra? Sistema mesolímbico dopaminérgico central. Se a endorfina vai lá, a fome não vai lá, a droga não vai lá, o álcool não vai lá, o jogo não vai lá e a compra não vai lá. Ok? A atividade física é importante em todas as atividades para evitar a compulsão. Faça um teste, faça 1 hora de atividade física, vê se você tem fome. De jeito maneiro. Você pode ter sede, fome não, ok? Eu desafio a quem quiser, tá? Então, o que acontece? Produz endorfina. O que mais que ela produz? A atividade física produz um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é a base de produção de serotonina, que é o nosso neurotransmissor do prazer. Se a atividade física provoca a produção de triptofano, significa que nós estamos fazendo prevenção para a depressão. Portanto, a atividade física previne depressão. Paciente deprimido come de mais ou come de menos. Então, olha como é importante a atividade física. Hoje tem trabalhos americanos, publicados agora faz um mês, mais ou menos, mostrando que hoje se combate a depressão apenas com atividade física. O que mais que nós produzimos? Prolactina. A prolactina é um hormônio que nos relaxa muito. É por isso que depois da atividade física a gente fica muito relaxado. Prolactina é produzida pela mamãe quando está amamentando também, para ficar relaxada e tranquila quando está dando de mamar para o nenê. O que acontece com uma mamãe ansiosa? A mamãe ansiosa empedra o leite no seio. Por quê? Porque no estresse ela deixa de produzir ocitocina, que é o hormônio do afeto, do engajamento com o nenê. E isso faz com que ela produza leite, que é um momento tão especial. Como é que você resolve isso? Auto-hipnose, um relaxamento profundo. A auto-hipnose é mais rápida e você consegue fazer jorrar leite. As pessoas que não conhecem isso acabam indo numa farmácia e comprando o hormônio sintético, chama-se Syntocinon. Você coloca no nariz, a mãe bota e rapidamente jorra o leite. Mas você não precisa disso. Se você tem ferramentas para controlar a ansiedade, nada disso é preciso, ok? O que mais que a atividade física produz de importante? Ela produz BDNF. Os neurologistas gostam muito de falar isso. O que é BDNF? Em inglês chama-se Brain Derived Neurotrophic Factor, ou seja, fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é produzido no fígado e ele leva esse sangue oxigenado lá para o hipocampo
onde nós temos as nossas memórias, onde estão as compulsões, onde nós detivemos os hábitos, os esquemas mentais negativos que são ativados na hora da comida. Então, é muito importante que se leve isso ao cérebro, porque você melhora a sua atividade intelectual. E se você melhora a sua atividade intelectual, você pensa. Se você pensa, você não tem compulsão. Lembra que eu falei? Compulsão é um comportamento não pensado. Se você pensar, você não come o doce, não come a torta e diz, poxa, estou gastando com o Benomi, com a nutricionista, com a atividade física, com a personal trainer, para que eu vou pisar na bola? Os compulsivos não fazem, eles vão lá, comem e se enchem de culpa depois. Ok? Onde é que entra a hipnose nisso? A hipnose, através desse processo todo que ela produz, desacelera essa atividade cognitiva de eu vou, eu preciso, eu estou nervoso, eu preciso comer, eu preciso de chocolate, eu preciso do doce. Palavra mágica, doce. Por que é tão complicado o doce? O nosso cérebro, ele tem uma necessidade de mudar sabores o tempo todo. E a procura final sempre é o doce. Basta ver que a gente come um monte, come um churrasco com um boi, e sempre sobra espaço para comer lá um brigadeiro, uma torta de chocolate, por causa disso. Ok? E aí o doce acaba sendo vilão. Para você ter uma ideia, é tão complicado essa coisa do emagrecimento para quem não sabe, que hoje a gente sabe que pela terapia cognitivo comportamental e pela hipnose junto, o tratamento de transtorno alimentar é a mesma coisa que tratar dependência química. É a mesma coisa, são as mesmas estratégias de tratar quem é alcoolista, quem é drogado. Por quê? Porque o doce vai exatamente naquela mesma área, o açúcar, na área dopaminérgica central, sistema mesolímbico dopaminérgica central. A diferença entre tratar droga e doce é que na droga você trabalha com a remissão, ou você trabalha com a abstinência, e no doce você trabalha com reeducação. Você não pode acabar com a comida, não posso mais comer, né? Ok? Então, isso é toda uma estrutura importante. O que o nosso curso ensina? Justamente todas as estratégias. Como intervir nessa hora da compulsão, da gula. E aí vem a crítica, e aí vamos falar sobre isso, psicólogos. Como você tem no seu curso lá 3, 4, 5 coach de emagrecimento e que não são psicólogos. Ora bolas! O coach de emagrecimento vai aprender técnicas comportamentais, aprender a fazer relaxamento, como intervir com relaxamento na gula, vai aprender a fazer o balão intragástrico imaginário, que é imaginar que na verdade você tem o balão no estômago e por ser suscetível você elimina peso, vai aprender a fazer uma aversão a doce, aversão a Coca-Cola, aversão a refrigerante todos, aversão a um carboidrato específico, aversão ao açúcar, porque você é diabético. Se você é suscetível, temos técnicas de aversão. Ah, mas a aversão é rápido, uma hora para outra sai a aversão e não deixa de comer. Não come. Se você for suscetível, eu estou falando de pacientes suscetíveis. Se você tiver um paciente suscetível fazendo tratamento, é muito diferente. Portanto, de novo, quem é coach de emagrecimento, que pode ser um nutricionista, pode ser outro tipo de profissional e não é psicólogo, ele não vai fazer atendimento psicológico, ele vai encaminhar para um colega, amigo, psicólogo, que vai fazer essa parceria. Portanto, e tem mais uma, a vida inteira eu bati na tecla e digo de novo, tratamento de transtorno alimentar não é para charlatão, é para psicólogos. No entanto, coaches de emagrecimento, e muitos, a grande maioria é psicólogo, eles estão dotados da capacidade de aprender comportamentalmente estratégias comportamentais. E que não são estratégias de um psicólogo. Fazer um relaxamento não precisa ser um psicólogo. Fazer um relaxamento progressivo de Jacobson não precisa ser um psicólogo. Fazer um treinamento autógeno do Schultz não precisa ser um psicólogo. Entendeu? Eles vão aprender uma técnica de hipnose para colocar nesse estado de relaxamento. O que está nos trazendo muito, muito sucesso e como fechar com chave de ouro é realidade virtual. Eu criei um processo usando os óculos virtuais para a gente expor. Por exemplo, um paciente que eu fiz a versão a doce, o último momento dele para sacramentar essa fase nova é colocar o óculos, você não tem nenhum distrator, e eu submeto ele à mesa de doces, festa, eventos. Ele vai ter que se controlar a gula, a compulsão e a ansiedade lá embaixo. Você imagina você antecipar cenários imagéticos controlando sintomas. Eu estou dando previsibilidade, você já está vendo antecipado. Se eu dou previsibilidade, você controla a sua ansiedade.
Então se usa isso com realidade virtual em toda e qualquer situação. Você pode fazer um treinamento de habilidades sociais THS com o óculos. Você vai visualizar novos hábitos, vai visualizar por modelagem. Todo mundo sabe o que é modelagem. Alfred Bandura, aprendizagem social. Você está vendo no óculos 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O cérebro começa a entender como repetição de estímulos. Vocês estão vendo que é um assunto muito sério, não é uma brincadeira de fazer técnica de hipnose e derrubar alguém para lá e para cá. Nada disso. Grande abraço a todos, obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.